Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, Day News, fatos relevantes, comunicados ao mercado, esse recado aqui em cima tem que ser colocado. Se não colocar esse recado aqui, a gente tem problema. O vídeo não é recomendação de investimentos, tá, pessoal? Eu estou trazendo aqui são as informações que foram no último dia útil, anterior a hoje, nosso jornal de investimentos diário, onde eu trago aqui as informações para vocês, sempre com o mais precisas possíveis e também sempre tentando ser o mais esclarecedor para vocês sobre fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAs, ETFs e FIPEs. Meu objetivo, como sempre, é trazer para vocês as informações mais educacionais possíveis. Então, vamos lá, trazendo hoje aí as informações de quinta-feira. Temos aí 3 fundos que anunciaram que não terão rendimentos, está dando o que falar. Também temos fundo que anunciou o pagamento menor do que o trimestre anterior, mas já garantiu os próximos 3 pagamentos aí, rendimentos interessantes, e mesmo assim a cotação caiu na quinta-feira. A gente tem também fundo colocando em relatório gerencial os patamares de distribuição, que a galera já está chateada com a HGLG, que há muito tempo não aumenta a renda, e muito mais no vídeo de hoje. Então, logo após a vinheta, fica com a gente. Vamos começar então com os fundos que tem Datacom nessa semana. Essa semana hoje é o primeiro dia útil do mês. Estamos, hein? Mês de maio veio com tudo aí. Eu vi que nesse final de semana teve muitas corridas, né? Corridas do trabalhador e isso. Agora nós vamos correr atrás da nossa educação financeira, correr atrás da nossa liberdade financeira. Então, bem-vindo maio. Primeiro Day News hoje, primeiro dia útil. E hoje no primeiro dia útil é Datacom de alguns fundos. 2 ETFs já anunciaram suas rendas, mas a Datacom é hoje, então quem comprar hoje vai ter direito a eles. Aqui a BEST 11, a UTLL 11, isso aqui, gente, é retirado do site dicionariodoinvestidor.com. É o melhor site para você ter informação de proventos da internet. E proventos de fundos imobiliários, FIINFRAs e FIAGROS. É o melhor site que tem. E claro, às vezes o meu robozinho faz algo errado, conversa que eu corrijo manualmente, se você souber algum erro que tiver lá. E hoje, no primeiro dia útil, a gente tem fundo imobiliário CRFF11, CXRI11, GGRC, RBLG11, RTEL16, um fundo imobiliário não negociado na Bolsa, e essas 2 ETFs que eu já comentei. Amanhã, o segundo dia útil, tem BRFT11, EGAF11. O BRFT, gente, eu não entrei dentro do regulamento dele, se eu não me engano, ele é sempre no dia 2 de cada mês. Como 2 foi segunda-feira, foi domingo, capaz que ele anuncie hoje. Eu vou depois fazer uma correção no site. O EGAF é hoje, com certeza, e o EGAF vem pagando bons rendimentos. Na quarta-feira, a gente tem BTHI11, LPLP11, MCLA11 e RZLC11. É o terceiro dia útil. BTHI11, inclusive no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele. Na quinta-feira temos BIM11, é o quarto dia útil, BIPD11, CARI11, DIVID11, é um ETF, também pagadora de dividendos. Normalmente ela também antecipa a informação de proventos deles. DLMT, FATN, FISC, FLMA, FPNG, HGIC11 e tem mais um aqui na lista, deixa eu ver se eu consigo lembrar. É o SCPF, mas só que provavelmente não vai ter renda. E na sexta-feira a gente tem a turma do sexto dia útil, a turma do quinto dia útil. A turma do quinto dia útil a gente tem HCTR, a gente tem DEVA11, tem BTHF, tem a JFI, a GRX, tem CRAA, tem bastante gente trazendo dividendos no quinto dia útil. Todo santo dia, talvez não amanhã, porque são só 2, teremos vídeos aqui no fechamento de mercado trazendo a informação dos proventos anunciados. Mas você quer saber em primeira mão, antes do meu vídeo, acesse o site dicionarioinvestidor.com, e as informações estão todas lá. Agora vamos aos fatos ou dúvidas importantes. Nessa parte do vídeo, eu trago para vocês trechos de relatórios gerenciais que não são fatos relevantes, não são comunicados ao mercado. São apenas relatórios gerenciais
Pontos que eu acho importante, porque normalmente, ainda mais final de semana. Final de semana eu falo para vocês, eu sento sozinho na pracinha aqui, a minha filha fica andando de bicicleta e eu fico no celular lendo o relatório gerencial e até batendo papo com alguns amigos lá pelo nosso grupo do Telegram. Se você não segue a gente no Telegram, link na descrição. E também respondendo a galera que teve aí dúvidas e colocaram no nosso Instagram, que também está na descrição. Vou começar com um relatório que eu li e me chamou a atenção isso aqui no HGLG. HGLG é o maior fundo de logística da Bolsa e trabalhando aí para ser o maior fundo de tijolo da Bolsa, brigando ali com o XPML. Em março, o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,27, que levou um resultado de R$ 1,02. A primeira coisa 25 centavos foram despesas, né? O pessoal, poxa, aqui com 25 centavos é 20% da renda em despesas? É muita coisa, 20% da receita é muita coisa. Calma, gente. Nem todos esses 25 centavos são para taxa de gestão, tá? Aqui tem parcelas de juros, parcelas de correção monetárias que eles têm que pagar, coisas que eles estão pagando. Então, nem tudo é taxa. Então, a gente tem que fazer um estudo depois para calcular sobre esse negócio da taxa. Mas o que eu queria falar aqui, ó, R$ 1,02. Esse R$ 1,02 é o resultado. Eles estão distribuindo R$ 1,10, mas o resultado que eles estão tendo é 1,02. Ah, Kiko, mas tem o aluguel da Volkswagen. O aluguel da Volkswagen é pago de 3 em 3 meses e vai ser pago no próximo mês. Gente, de acordo com o fundo cresceu e cresceu e cresceu, cada vez mais esse aluguel da Volkswagen está influenciando menos na hora que ele vem. Tinha uma época que esse aluguel da Volkswagen era 25 centavos, agora esse aluguel da Volkswagen é uns 10 centavos apenas. Então, o fundo está, sim, com dificuldade de distribuir mais de 1,10. Neste mês, o principal evento não recorrente, o qual impactou o resultado do fundo, foi o resultado negativo na venda de cotas de fundos imobiliários. Eles aumentaram muito a exposição de fundos imobiliários, tiveram um resultado negativo de 4 centavos por cota. Vale ressaltar que no acumulado do ano, a venda de fundos imobiliários resultaram em um lucro de 12 centavos por cota. A distribuição de rendimentos do mês foi de R$ 1,10 por cota, em linha com os últimos meses. O pagamento ocorreu em 15 de abril de 2026, conforme informado no relatório de dezembro. Estimamos a manutenção do rendimento para o primeiro semestre de 2026 de R$ 1,10. Será que sobe essa renda? O que a gente vai ter? Bastante renovação de aluguéis esse ano. Aí pode se cobrar um pouco mais caro. Além disso, tem os reajustes de repasse da inflação. Acho que vai acabar uma hora de tomar prejuízo com fundos imobiliários aí, e talvez no segundo semestre ele consiga aumentar essa renda pelo menos para 1,15, 1,16. PTHI 11, olha, o HTMX pagou menos. Aí o pessoal fala, HTMX deveria estar pagando melhor isso. Calma, gente, hotel é sazonal. Hotel é sazonal. E o HTI botou isso no relatório gerencial para justificar o rendimento mais baixo em fevereiro. Agora o rendimento já veio até melhor, tá? Em fevereiro foi negativamente impactado pelo carnaval. Observou-se uma retração na demanda hoteleira na cidade de São Paulo, sobretudo nas regiões mais dependentes do fluxo corporativo e mais afastados dos polos de lazer, com alguns hotéis tendo sido beneficiados por layovers registrados no período. Então, carnaval, férias, para os fundos de hotéis, HTMX e BTHI, tem mais hotéis corporativos com foco no público corporativo, a renda cai. Agora sim, já com 9 minutos e 36, eu vou trazer para vocês os fatos relevantes e comunicados ao mercado que saíram na quinta-feira. Começar com as notícias que foram péssimas. Se bobear, daqui a pouco tá dando quase 10 horas da manhã, já deve estar a galera lá com ordens de venda. E se você vendeu algum desses
3 ativos, eu vou citar 4 aqui, algum desses 4 ativos que tiveram 3 não entregaram dividendos e um baixou o rendimento. Se você vendeu algum deles, coloca nos comentários. Se você comprou também achando que isso é oportunidade, coloque nos comentários. JGPX é um fiagro de recebíveis, não anunciou renda, aliás, anunciou que não vai ter renda referente ao mês de abril. Eles colocou aqui num comunicado ao mercado que o fundo registrou um impacto negativo de 3,52% no seu patrimônio líquido. Inclusive, já fiz esse vídeo aqui, comento sobre isso nesse vídeo, devido à remarcação do CRA Lavoro a 50% do seu valor após o não pagamento de juros vencidos em 17/4. O resultado retido no acumulado de R$ 1,78 foi afetado. Então, eles tinham um resultado retido de R$ 1,78. Foi impactado no resultado contábil do fundo. Por isso, não haverá distribuição referente ao mês de abril para preservar a aderência desse lucro contábil em distribuição. Então, vamos lá. Esse 1,72 significava quase 2%. Então, ele já foi engolido. Era o resultado que ia ser distribuído. Ainda vai faltar por volta aí de R$ 1,60%, e daí um dividendo aí de 1,50, 1,40, para ser retido ainda para ele zerar esse prejuízo contábil. Então, provavelmente, o JGPX não só ficou esse mês sem pagar, como deve ficar também mês que vem sem pagar. CACR11, também fiz um vídeo aqui explicando exclusivamente sobre ele e ainda mais sobre esse comunicado ao mercado. Vem por meio desse prestar esclarecimentos e posicionar sobre a decisão estratégica de não distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de abril de 2026, com o objetivo de preservar a caixa diante a persistente cenário negativo macroeconômico de crédito. O que está acontecendo, gente? O fundo ele empresta financeiro para obras que estão no começo, saindo do zero. E deixa eu te falar como é que funcionam as coisas quando um empreendedor faz isso. Porque quando você tem risco de 100% de obra, a obra é do zero, eu só tenho o terreno e vou lá e pego o dinheiro para poder financiar. Vou até trazer a câmera para mim para vocês enxergarem um pouquinho melhor essa explicação. Quando a gente tem esse risco 100% de obra acontecendo, a gente tem aí que o empreendedor, ele pega um dinheiro a taxas mais altas. Aí ele sobe a obra, constrói a obra, chega num determinado momento, ele olha assim, pô, essa dívida que eu peguei está cara demais, agora o meu prédio está quase pronto. Ele vai em outro local, ou às vezes até com o mesmo que quem emprestou dinheiro para ele, chega lá, olha, agora as garantias estão bem mais robustas, porque antes a garantia era o terreno, agora a garantia é um prédio vertical excelente. Vamos quitar a dívida, fazer um novo empréstimo a uma taxa mais baixa e quitar a dívida anterior. A questão é, não estão conseguindo fazer isso, porque os créditos estão muito caros. E quando eles pegam quitar esse empréstimo, eles pegam uma graninha a mais para quitar o empréstimo. Eles não estão, e para ficar mais ou menos com a mesma prestação, porque agora a garantia é mais robusta, quando a garantia é mais robusta, os juros é mais baixo, porque agora o prédio já está construído, mas não está conseguindo, porque houve uma abertura do crédito, do spread, das NTNBs, que nunca eu vi na minha história de investidor. Essa questão da gente ter IPCA mais 7, eu nunca tinha visto isso. E agora é o comum, é o normal, no Tesouro Direto. Então, esses empréstimos anteriores estão mais baratos do que os empréstimos atuais. Então, eles não conseguem. E agora, para preservar a saúde das suas garantias, que foi o que a gestora falou aqui, nesse seu comunicado ao mercado, eles estão, para preservar essa saúde dessas garantias, eles estão agora trazendo preservando o caixa para poder fazer mais aportes e ajudar os empreendedores a encerrarem os seus projetos.
essa decisão é a correta? Não sei. Porque se você simplesmente apertar o pessoal e tentar executar as garantias, vai ser só mais um prédio abandonado por aí, que a gente já viu várias construções que são abandonadas no meio do caminho. O empreendedor cai fora e entrega o prédio. Toma aí, tal, tal. Então, acho que o gestor sabe o melhor caminho, porém, acho que a comunicação dele, e muita gente vem reclamando há muito tempo, a comunicação dele não foi boa. Agora vamos aqui dar uma olhadinha. Olha, eu cliquei no lugar errado aqui, mas está dando certo, beleza. Hoje em 11, Pinfra, que anunciou que não vai distribuir em rendimento referente ao mês de abril. Aí o pessoal fala, Kiko, é algum problema com o GIN 11? Olha, primeiro, o GIN 11 tem ativos, quando a gente compara com o juro 11, porque o juro 11 diminuiu a renda de R$1 para 75. O juro 11 tem ativos indexados ao IPCA. Mas o OGIN é indexado a CDI. Não, o OGIN é indexado ao IPCA e ele faz um hedge para poder entregar a renda indexada a CDI. Ele tem até alguns 2 ativos lá CDI puros, né? Mas a grande maioria é IPCA. Com a abertura dos créditos, os prêmios da NTN-B crescendo, sendo mais caros, a marcação a mercado dos ativos dele, que são um pouquinho mais arriscados que os do juro 11, sofreu mais marcação a mercado. E devido a ter sofrido mais a marcação a mercado, ele ficou abaixo da linha d'água dele, que é R$ 9,58. O VP do fundo ficou abaixo disso. E o juro 11 também tem uma linha d'água 100, mas só que ainda ficou acima disso e conseguiu distribuir 75 centavos. Se a gente tiver mais, se as taxas do Tesouro Direto continuar subindo mais ainda, pode acontecer do GIN 11 não pagar novamente mês que vem. Mas só se manter as taxas daqui até lá, o GIN 11 mês que vem faz distribuição de rendimento, sem problema nenhum. E o juro 11 pode voltar a distribuir R$1. E a AGR11 é um fiagro que também não vai fazer distribuição de rendimentos. Esse fundo tem prejuízo contábil sobre remarcação mercados enorme. Fundo que acertou o máximo que podia acertar em CRIs problemáticos. E ele vinha pagando pelo menos alguns milésimos de real. Agora ele não está pagando mais nada. Agora vamos pelo menos notícia boa, né? HGPO11. HGPO é o antigo... ele continua sendo HGPO, mas ele era o antigo dono de 2 imóveis fabulosos, o edifício Metropolitan e o edifício Platinum, que são 2 triple A's nas esquinas da Faria Lima, pode-se dizer, né? Não é bem na Faria Lima, mas são muito bem localizados, fora de série, e ele recebeu agora a segunda parcela da venda desses imóveis, totalizando aí R$278.229.703,50. Essa última parcela, segunda parcela paga aí, gerou um lucro de caixa de R$194 milhões, que equivale a R$111,18 por cota, e será devidamente pago devido ao pagamento da taxa de administração remanescente de 7 milhões, calculado sobre a receita bruta do fundo, a ser quitada no 5º dia útil subsequente ao recebimento da parcela. Os termos e condições não expressos permanecem conforme o fato relevante anterior, e a Assembleia Geral Extraordinária de Venda de 16/7/2024, faz tempo que venderam isso. O administrador e gestão informarão sobre os novos desdobramentos relevantes. Quais são os próximos desdobramentos? O pagamento desse dividendo, desse lucro para o cotista, junto ao cotista, tem que ser pago isso, e depois a liquidação do fundo. Então, HGPO11 será liquidado, o fundo vai acabar. Mas isso ainda vai esperar aí fato relevante, comunicados, períodos de envio de preço médio, coisas de sempre. E quem pagou a segunda parcela? Top 11, que foi o comprador desses 2 imóveis. E como eu já tinha dito há muito tempo, era mais um fundo que ia dar errado. Não dá errado no sentido de ir mal, mas é porque a estratégia era essa. A estratégia é comprar 2 imóveis fabulosos
e você compra parcelado, já recebe o aluguel. Quando você paga só a primeira parcela, que é só a metade do valor e já está recebendo o aluguel de tudo, seu dividend yield é altíssimo. Mas quando você pagar a segunda parcela, o seu dividend yield vai ser lá embaixo. E é isso que vai acontecer agora com o Top 11. O fundo concluiu o pagamento integral da segunda parcela da aquisição dos edifícios Metropolitan e Platinum, no valor de R$ 278.229.703,50. Desse valor, 63 milhões, apenas 63 milhões foram pagos com recursos próprios. Ele tinha esse dinheiro. Os 215 milhões ele teve que fazer uma dívida. Fez um CRI com prazo estimado de 5 anos, equivalente a 100% do IPCA mais 8,9%. Olha só como as taxas estão altas de empréstimos. Os prédios estão prontos, rendendo aluguéis 100% locado, e a taxa é IPCA mais 8,9%. Aí, para quem for o credor, né, você dá a garantia dos próprios prédios. Interessante, né? Interessantíssimo como a taxa está cara. IPCA mais 8,9%. É extremamente high grade pelo lastro de garantias que tem, mas é IPCA mais 8,9%. A expectativa é que o fundo opere nos próximos meses com rendimento estimado aproximadamente de 45 centavos por cota. Top 11 vai pagar 45 centavos por cota, conforme indicado no relatório anterior. Maiores informações vão ser divulgadas para frente. Não significa que o fundo é ruim, o fundo é bom. Significa que esse é o normal operante. Aluguel, o fundo 100% pago, rende só isso por mês. 45 centavos. E vai dar aí algo em torno de 5% ao ano, em relação ao patrimônio do fundo. PFIN 11. PFIN 11 é um FIPE de equity, que ele investe em equities. O fundo celebrou um contrato de usufruto oneroso com Itaú Unibanco, transferindo os direitos econômicos de ações de 4 empresas do portfólio: TPE, TCC, TSM e ETB. O valor bruto da operação, R$ 500 milhões, 25% do valor patrimonial, 32% do valor de mercado, com duração estimada de 9 anos. Os recursos serão distribuídos aos cotistas com base na database do fato relevante, dia 30/4. Então, a taxa de operação é de CDI mais 0,6% ou IPCA mais 8,3%, abaixo da taxa implícita atual do fundo, que é IPCA mais 10,1%, o que pode permitir recompra de cotas a custo reduzido. O provento das companhias será destinado, primeiro, ao usufrutuário, com excedentes repassados ao fundo e posteriormente aos cotistas. Em caso de antecipação de pagamento do usufruto, haverá ajuste no saldo. A operação também reduzirá os custos do fundo, como as taxas de administração e gestão, por diminuir a base patrimonial. Detalhes adicionais serão esclarecidos na call, que vai acontecer hoje às 15 horas. PFIN 11 vendeu seus ativos, na verdade passou o usufruto para o Itaú. O Itaú vai pagar a operação CDI mais 0,6 ou IPCA mais 8,3, menor que a taxa que o fundo tinha, IPCA mais 10,1. Porém, diminuiu o custo agora para o PFIN 11. Diminuiu o custo, diminuiu o risco, diminuiu bastante coisa do funcionamento do PFIN 11. O ideal mesmo é assistir essa live hoje às 15 horas. Eu vou assistir para acompanhar de perto. É só para investidor qualificado, mas as IPEs de equity estão cada vez mais ficando mais interessantes. CCBA 11, que é o Camuna Capital Renda Varejo, decidiu não exercer os direitos de preferência nem de venda conjunta relacionada ao Shopping Jardim Sul, conforme divulgado em 23 de abril, nem de compra e nem de venda. Assim, ele poderia comprar a outra parte ou poderia vender também a sua parte aos mesmos preços. A decisão foi tomada com base na estratégia de investimento e no melhor interesse dos cotistas. O fundo continuará monitorando o caso e informará o mercado sobre eventuais atualizações relevantes. Para mim, medida certa. A Canuma tomou uma decisão correta, não está no momento
de fazer venda. Eu diria que está mais no momento de quem tem dinheiro de comprar. E esse shopping é excelente e eles podem vender ainda com lucro maior quando a gente tiver um crédito mais acessível para os possíveis compradores. Esperar um pouquinho, ver se essas coisas melhoram no mercado nacional. RZTR11, que depois da decisão no relatório gerencial de não colocar mais DRE, a galera disse que agora não investe mais no fundo. Aí eu pergunto para você, você entendia o DRE anterior? Eu não entendi o DRE anterior. Agora, se eles não colocarem DRE, para mim vai ser a mesma coisa, porque eu já não entendia aquele. Então, tudo bem. Olha que eu tenho bastante expertise nesse mercado e eu não entendia. Então, não botar DRE é lógico que um fundo de terras agrícolas que não é transparente, nunca foi transparente, você não pode ter uma exposição muito grande nele só pelo dividend yield dele, tá? Tem que ter uma exposição menor. Para quando acontecer posicionamentos como esse agora da gestão, você não ter que sair vendendo assustado, certo? Realizou ajuste em contratos de arrendamentos de opção de compra de imóveis rurais com a Uberê Agropecuária Limitada e celebrou novos contratos com o grupo Agrogerações. O aditamento do contrato com a Uberê Limitada foram excluídas matrículas 10 e 11, mantidos contratos sobre matrículas 11 e 11, e o valor das opções foram reduzidas em 115 milhões para 50 milhões. Os novos contratos com o grupo Agrogeração pegaram as matrículas que saiu do outro, 10 e 11, os valores das opções eram 65 milhões e pegou 65 milhões. O que aconteceu? Tirou de um grupo e botou para outro grupo. Só isso que aconteceu. O valor total das opções de compra da Fazenda São Francisco permanece 115 milhões. O impacto não afeta a geração dos resultados. A distribuição continua. Só mudou os nomes dos grupos que são donos de cada pedaço da fazenda, que a fazenda é parte 1 e parte 2. Aí o que aconteceu? A parte 2 saiu da Uberê e foi para o grupo Agrogerações. GGRC11 concluiu a aquisição de um imóvel logístico locado a Braspark por 192 milhões de reais com a liquidação das condições precedentes. O imóvel tem uma área bruta locável de 40 mil metros quadrados, gerando um aluguel mensal de 1,06 milhões após as expansões contratadas. A ABL chegará a 61 metros quadrados, com potencial de aluguel mensal de até 1,63 milhões. O cap rate inicial é de 10,20 milhões ao ano. Tipo, aluguel a 1,06, pagaram 192, não vai dar 10%. Não vai dar 10%. É porque esse 192 mil não foi pago à vista, foi pago em parcelas, conforme o fato relevante anterior, explicando, tá? Então, o inicial vai dar 10,20% ao ano. Meta 11 convocou uma Assembleia Geral Extraordinária um tempo atrás. Nessa Assembleia Geral, eles estavam falando sobre a junção, a incorporação de várias ETFs que trabalham o mesmo tipo em uma só, todas na FOMO 11, tá? Então o prazo foi prorrogado até dia 11 de maio para a galera votar se aprova ou não a incorporação desses ativos. Viur 11 comunicou que não tem rendimento esse mês, de forma que não vai ter distribuição de rendimento. Por que Viur 11 não tem rendimento? Primeiro, a Facamp não pagou aluguel nos últimos 2 meses. Já é um motivo de não ter rendimento. Segundo, os imóveis que ele vendeu com prejuízo caixa. Gerando prejuízo caixa, não pode fazer distribuição de rendimento. HSML 11, olha só, faz tempo que ele não aparece por aqui. Celebrou um memorando de entendimento de natureza vinculante, visando a estrutura de uma operação envolvendo 49% do shopping Maceió, localizado na cidade de Maceió, estado de Alagoas, do qual resultará de forma conjunta e coordenada na alienação direta pelo fundo de 19% da fração ideal do empreendimento, por valor estimado de aproximadamente 143 milhões e 500 mil, o que representa um cap rate de 7,9%, considerando a receita operacional líquida realizada pelo shopping em 2025. Na transferência ao adquirente da participação referida,
né, do item da opção de compra atual detida pelo fundo sobre a participação adicional de 30% do ativo, originalmente estruturada na transação realizada em fevereiro de 2024. Caso implementada, tal transferência resultará no encerramento dos mecanismos de opções então vigente e, consequentemente, recebimento pelo fundo da última parcela de 40% associada à referida alienação, num valor estimado de 93 milhões. O fechamento definitivo da transação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, que vão demorar aí 60 dias. Não deram informações de lucro dessa venda, não deram informações de quais resultados isso podem virar para o cotista. JTPR11 é Fundo de Desenvolvimento, que vai fazer a liquidação do fundo. O primeiro resgate previsto dia 20 do 4 não ocorreu em questões operacionais, o novo cronograma foi estabelecido. O pagamento parcial de 7.700.000 será distribuído em forma equânime aos cotistas no dia 4 de maio, e data final da liquidação e pagamento do saldo remanescente será definida após a determinação das negociações de desinvestimentos, com um novo comunicado a ser divulgado. As negociações de cotas foram suspensas desde do dia 13 de abril, quando foi decidido encerrar o fundo JTPR11. ZAGH11, é um fundo multiestratégia da Zago, concluiu a venda do imóvel Rua General Olímpio por 78,3 milhões. Perdão, gente, eu dei um print errado bem aqui. Esse aqui não é... Isso aqui é o RBVA, que é um fundo de varejo. O fundo...